O peso das águas quietas. O homem que mide o tempo pelo mar. Antônio Oliveira dos Santos tinha 52 anos, mas seu corpo parecia carregar décadas a mais. A pele curtida pelo sol e pelo sal, sulcada por rugas profundas que se multiplicavam quando ele apertava os olhos para enxergar o horizonte. As mãos, grossas e calosas, conheciam cada nó de uma rede, cada curva de um remo, cada segredo das marés de Paraty. Ele era pescador desde os 13 anos, quando o pai o levou pela primeira vez ao barco e disse: "Aqui, menino, a gente aprende que o mar dá e tira, mas nunca pergunta se você está pronto." Antônio não era homem de muitas palavras. Falava o necessário, com uma voz rouca de quem gritou muito contra o vento. Mas tinha um sorriso quieto, quase imperceptível, que aparecia quando a esposa, Marina, colocava a mão em seu ombro, ou quando a filha mais nova, Lúcia, de 16 anos, lhe mostrava os desenhos que fazia das ondas. Ele guardava aqueles papéis como se fossem mapas de um tesouro. A casa onde moravam, herdada do avô, ficava na ponta da Praia do Sono, um lugar onde a areia era branca demais e o silêncio só era quebrado pelo barulho das ondas ou pelo canto dos sabiás. Era uma construção simples, de madeira escurecida pela umidade, com uma varanda onde Marina cultivava vasos de manjericão e alecrim. À noite, quando o cheiro de peixe frito se misturava ao perfume das ervas, Antônio sentava-se na rede e pensava que a vida, afinal, não lhe devia nada. Tinha uma mulher que o amava, 2 filhas, a mais velha, Beatriz, já casada em Angra, e um irmão, Davi, que apesar de ser um homem de cidade, sempre aparecia nas festas da família com presentes e histórias engraçadas. Era o aniversário de bodas de prata deles. 25 anos. Marina preparara uma ceia, moqueca de peixe, farofa, e um bolo de laranja que era a especialidade dela. Antônio comprou uma garrafa de cachaça envelhecida, daquelas que guardava para ocasiões especiais. Davi, que morava no Rio, havia prometido vir. "Não falto, irmão. Vamos brindar a vocês dois", dissera pelo telefone. Mas Davi não chegou na hora do jantar. 2. A primeira rachadura. Marina serviu a comida com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ele deve ter perdido a estrada de novo", brincou, mas Antônio notou como ela olhava para o celular, como os dedos tremiam levemente ao mexer no garfo. "Vou dar uma volta", anunciou, levantando-se. Caminhou até o trapiche, onde amarrava o barco. A lua cheia prateava a água, e o mar estava tão quieto que parecia um espelho. Era nessas noites que ele mais gostava de pescar, quando a calma enganava e os peixes vinham à tona, confiantes. Mas naquela hora, não era peixe que ele procurava. O barulho de passos na areia o fez virar. Davi vinha em sua direção, a camisa desabotoada, o cabelo bagunçado. Cheirava a perfume caro e algo mais, algo que Antônio não conseguiu identificar de imediato, mas que o fez franzir a testa. "Irmão." Davi abriu os braços, sorrindo. "Desculpa o atraso. Problemas na estrada." Antônio não respondeu ao abraço. Ficou parado, olhando para o irmão como se o visse pela primeira vez. Davi sempre fora o bonito da família, pele clara, dentes alvos, um jeito de falar que encantava todo mundo. Enquanto Antônio herdara o rosto quadrado do pai e as mãos grossas, Davi levará os olhos verdes da mãe e a habilidade de se mover no mundo como se tudo lhe pertencesse. "Você está bem?" Davi perguntou, a voz levemente arrastada. "Onde você estava?" Davi riu, como se a pergunta fosse absurda. "Trabalhando, ué. Sempre trabalhando." Ele puxou um maço de cigarros do bolso. "Vamos celebrar, velhote. 25 anos não é qualquer coisa." Antônio não fumava, mas naquela noite aceitou o cigarro e deixou que Davi acendesse para ele. A fumaça queimou sua garganta, mas ele não tossiu. "Marina está preocupada", disse baixinho. Davi deu uma tragada longa. "Ela sempre se preocupa demais." Algo na maneira como ele disse, ela fez o estômago de Antônio revirar. Ele jogou o cigarro na areia e pisou com força. "Vamos." Sua voz saíra mais dura do que pretendia. Davi não se moveu. Ficou olhando para o mar, e quando finalmente virou o rosto, Antônio viu algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. 3. O que o mar não levou. A ceia terminou em silêncio. Marina serviu o bolo, mas ninguém comeu muito. Davi bebeu demais, rindo alto de coisas que só ele achava engraçadas. Antônio observava a mulher. Ela evitava seus olhos, mas cada vez que Davi falava, seus dedos apertavam o guardanapo com mais força. Quando Lúcia foi dormir, Beatriz ligou para dar os parabéns. "Pai, você está quieto demais", ela disse. "Tudo bem?" Antônio mentiu. Disse que estava tudo bem. Mais tarde, quando Marina foi lavar a louça, Davi se aproximou dele na varanda. "Preciso falar com você", sussurrou. Antônio sentiu o coração bater mais forte. "Fala." Davi hesitou.
Depois tirou algo do bolso, um envelope amassado. Isso é para você. Dentro havia fotos. 3 delas. Na primeira, Marina e Davi se beijavam na porta de um hotel em Búzios. Na segunda, estavam de mãos dadas na praia rindo. Na terceira, Davi abraçava Marina por trás, e ela encostava a cabeça no ombro dele, os olhos fechados como se estivesse em casa. Antônio não sentiu raiva. Não sentiu nada, a não ser um frio que começou nas mãos e subiu até o peito, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre ele. Quando? Perguntou, a voz rosnado. Começou há 2 anos. Davi engoliu em seco. Eu ia contar. Juro que ia. Por quê? Davi não respondeu. Ou talvez tenha respondido com os olhos que brilharam por um segundo antes de ele virar o rosto. Antônio guardou as fotos no bolso. Não chorou. Não gritou. Foi até a cozinha, onde Marina lavava o último prato. Vem aqui, disse. Ela obedeceu, enxugando as mãos no pano. Quando viu o envelope, soube. Seu rosto desmoronou. Antônio. Quantas vezes? Sua voz não tremia. Marina começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Eram soluços que sacudiam seu corpo, como se algo dentro dela estivesse se partindo. Não foi sempre. Não foi. Quantas vezes? Repetiu. Ela não conseguiu dizer. Só balançou a cabeça, como se a resposta fosse impossível de ser colocada em palavras. Antônio olhou para as próprias mãos. Elas tremiam. Não de raiva, não de dor, de vergonha. Vergonha por não ter visto. Por ter sido o último a saber. Davi entrou na cozinha, pálido. Eu sinto muito, disse. Antônio o olhou como se ele fosse um estranho. Saia da minha casa. Davi não discutiu. Pegou a chave do carro e foi embora. Marina ficou parada, esperando. Esperando o quê? Um grito? Um tapa? Uma faca? Antônio não fez nenhuma dessas coisas. Pegou as chaves do barco. Onde você vai? Ela perguntou, a voz quebrada. Pescar. Agora? O mar não espera. E saiu. 4. O que fica quando a água baixa? Ele remou até onde a luz da casa não alcançava mais. O mar estava calmo, mas Antônio sabia que isso não significava nada. As piores tempestades vinham de águas quietas. Jogou a rede, mas não tinha intenção de pescar. Só queria estar longe. Longe da casa, longe das mentiras, longe do cheiro de Marina no travesseiro. Pensou em afundar o barco. Seria fácil. Bastaria furar o casco e deixar a água entrar. Mas não fez. Porque no fundo Antônio não era um homem que desistia. Era um homem que aguentava. Quando o sol começou a nascer, ele voltou. A praia estava deserta, exceto por uma figura sentada na areia, Lúcia, enrolada em um cobertor, os olhos vermelhos. Mãe disse que você foi embora. Ela choramingou. Antônio sentou ao lado dela. Não fui. Você vai se divorciar? Ele não respondeu. Olhou para o horizonte, onde o céu e o mar se encontravam em uma linha tênue. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas, disse finalmente. Mas o mar, Lúcia, o mar é cheio de coisas que a gente não vê. Correntes, tubarões, naufrágios. Tudo escondido debaixo d'água. Ela não entendeu. Como poderia? Tinha só 16 anos. Marina saiu da casa e ficou parada na varanda observando-os. Não chorava mais. Seu rosto estava vazio, como se tivesse esgotado todas as lágrimas. Antônio se levantou. Caminhou até ela. Eu não vou embora, disse. Mas você vai. Marina abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão. Não é pergunta. É fato. Ele tirou o anel do dedo e colocou na palma da mão dela. 25 anos. E eu não sei quem você é. Ela segurou o anel com força, como se fosse a última coisa que lhe restava. E Davi? Perguntou, a voz um fio. Antônio olhou para o mar. Ele não é meu irmão mais. Marina assentou. Não discutiu. Não implorou. Porque no fundo, ela também sabia, algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Não importava quantas desculpas dessem, quantas lágrimas chorassem, o estrago estava feito. Ela entrou em casa. Meia hora depois, saiu com uma mala. Davi estava esperando no carro, o motor ligado. Antônio não os viu irem embora. Ficou onde estava, ouvindo o barulho das ondas, até que o som do motor se perdeu na distância. Lúcia se aninhou nele, e ele passou o braço em volta dos ombros dela. A gente vai ficar bem? Ela perguntou. Antônio não mentiu. A gente vai ficar, disse. Isso já é alguma coisa. E quando o sol subiu completamente, pintando o céu de laranja e rosa, Antônio Oliveira dos Santos entendeu uma coisa. A vida não era sobre o que você ganhava ou perdia. Era sobre o que você escolhia carregar depois que a maré baixava. Ele escolheu ficar. E isso, por enquanto, era o suficiente.
Capítulo 2. O peso das coisas invisíveis. A areia ainda guardava as marcas dos pés deles quando Antônio se afastou da praia. Lúcia, com os dedos entrelaçados nos dele, não perguntou para onde iam. Sabia que não havia destino, só movimento, como as águas que voltavam e levavam tudo, menos a memória do que haviam tocado. Dentro da casa vazia, o cheiro de café queimado ainda pairava no ar. Antônio abriu a geladeira e encontrou um prato de comida coberta com filme plástico, uma anotação rabiscada no guardanapo, para quando a fome apertar mais que o orgulho. Assinou com um M, mas não precisava. Só Maria fazia isso, deixar comida como se fosse um pedido de desculpas que nunca ousaria dizer em voz alta. Ele jogou o prato no lixo. Você não vai comer? Lúcia observou, encostada no balcão. Não tenho fome, mentiu. Ela não insistiu. Em vez disso, pegou a chave do armário onde guardavam as garrafas e serviu 2 dedos de cachaça em um copo sujo. Beberam em silêncio, como se o álcool pudesse dissolver o que não conseguiram dizer. Do lado de fora, o vento sacudia as folhas do jamboeiro que Antônio havia plantado anos atrás, quando ainda acreditava que raízes eram sinônimo de permanência. Agora, olhando para os galhos retorcidos, entendia, algumas coisas nasciam tortas e continuavam assim, não importava quanto sol recebessem. A gente precisa falar sobre o que vem agora. Lúcia quebrou o silêncio, girando o copo entre os dedos. Não vem nada, ele respondeu seco. Vem o que sempre veio. Trabalho, contas e a porra de um silêncio que grita. Ela o encarou, e pela primeira vez desde que se conheciam, Antônio viu algo novo nos olhos dela. Não era raiva nem resignação. Era uma espécie de cansaço claro, como o céu depois da tempestade. Você acha que eu não sei o que é carregar? Sua voz não tremia. Eu carrego o que você não vê, Antônio. Carrego as noites que você passa acordado olhando pro teto, os telefonemas que você não atende, as vezes que você escolheu o mar em vez de mim. Ele queria rebater, dizer que ela não entendia, que ninguém entendia. Mas as palavras emperraram na garganta, grossas como areia. Eu sei, foi tudo que conseguiu. Lúcia suspirou como se aquilo fosse pouco, mas suficiente. Pegou a bolsa, tirou um envelope amassado do bolso interno. Chegou hoje. É do cartório. Antônio não tocou no papel, sabia o que era antes mesmo de abrir. A notificação final sobre a dívida da embarcação, o Santa Clara, que afundara junto com os sonhos dele há 2 anos. O banco não esperaria mais. Eles vão tomar a casa, ela disse, sem rodeios. Ele riu, um som sem graça. Tomar o quê? Essas paredes rachadas? Esse telhado que vaza toda vez que chove? Apontou para a janela, onde a luz do entardecer entrava em lâminas. Eles podem ficar com tudo. Não tem nada aqui que preste. Lúcia não discutiu. Em vez disso, pegou o casaco pendurado na cadeira e vestiu, como se já soubesse o que viria a seguir. Eu vou para a casa da minha irmã em Fortaleza. Só até a gente saber o que fazer. Antônio não perguntou por quanto tempo. Não ofereceu ir junto. Ficou parado, ouvindo o som da porta se fechando, o motor do ônibus que passava na rua, o vento que não parava de soprar. Quando ficou sozinho, sentou no chão da cozinha, costas contra a geladeira. Tirou do bolso a faca de pescar que o pai lhe dera aos 12 anos, a lâmina já gasta pelo sal e pelo tempo. Passou o polegar sobre a marca que fizera na madeira do cabo, inicial agravada com pressa, quando ainda achava que marcas duravam. O telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Oliveira. A voz do outro lado era áspera, com sotaque de quem passava mais tempo no mar que em terra. Quem fala? É o Veloso. Do Porto de Cabedelo. Uma pausa. Ouvi dizer que você tá sem barco. E sem sorte. Antônio fechou os olhos. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que os homens usavam antes de oferecerem algo que não era bem um favor. O que você quer? Um serviço. Rápido. Pago em espécie. Outra pausa. Mas tem um detalhe, não é exatamente legal. O mar sempre voltava. E sempre trazia algo podre na maré. Antônio olhou para a faca na sua mão. Depois para a porta pela qual Lúcia havia saído. Fala, disse. Eu tô ouvindo. A oferta que cheirava a óleo queimado e sal. O homem do outro lado da linha tossiu, um som úmido, como se o pulmão estivesse encharcado de água do mar. Antônio imaginou sentado num barracão de zinco, entre caixas de peixe estragado e redes cheirando a mofo, o telefone pressionado contra o ouvido sujo de graxa. Tem um cargueiro ancorado na Baía de Lucena. Santa Mônica, bandeira do Panamá. Parou há 3 dias com problemas no motor. Só que o motor tá funcionando. Veloso baixou a voz, embora não houvesse ninguém para ouvir. Eles estão descarregando algo à noite. Caixas pequenas, pesadas. Não é atum.
Antônio girou a faca entre os dedos, a lâmina refletindo a luz amarela da lâmpada pendurada. Sabia o que não era atum naquela região, podiam ser armas, podiam ser drogas, podiam ser os novos pacotes que vinham de África, embrulhados em plástico e colados no estômago de meninos que não voltavam. Mas Veloso não ligaria para ele por isso. Não quando havia dezenas de homens mais desesperados no porto, dispostos a fechar os olhos por algumas notas amassadas. Por que eu? Perguntou, embora já soubesse. Porque você conhece as correntes entre a Ilha da Restinga e o Farol. E porque você não pergunta muito. Uma risada rouca. Além do mais, o dono da embarcação que ia fazer o serviço sumiu ontem. Acho que bebeu água salgada demais. Antônio sentiu o gosto metálico na boca. Não era medo, era o sabor antigo das escolhas que ele já fizera antes. Aquelas que o haviam deixado com uma cicatriz em forma de meia-lua nas costas e uma filha que não olhava mais nos seus olhos. Quanto? 5.000 metade agora, metade quando terminar. Em dinheiro vivo. Nada de banco, nada de assinatura. 5.000. O suficiente para consertar o motor do Estrela de Alva, comprar rede nova, pagar a mensalidade atrasada da escola de Lúcia. O suficiente para fingir por um mês que ele ainda era um homem que podia prometer algo. E o que eu tenho que fazer? Levar um pacote até um ponto a 10 milhas da costa. Tem um bote esperando. Você entrega, volta e esquece que isso existiu. Antônio olhou pela janela suja. O céu estava da cor de chumbo, pesado como se pressagiasse tempestade. O mar não perdoava erros, e menos ainda traições. Eu preciso do barco, murmurou mais para si mesmo. O gavião tá no cais 3. Chave tá com o Zé da lanchonete. Tanque cheio, motor revisado. Só não pergunta para ele de onde veio a grana do concerto. Antônio anotou mentalmente, cais 3, Zé Gavião. Nomes que não significavam nada, como todas as coisas que duravam uma noite. E se der merda? Veloso riu de novo, dessa vez com um som que mais parecia um engasgo. Aí você reza para que o mar te engula antes dos caras de terra. A linha caiu. Antônio ficou com o telefone na mão, ouvindo o silvo do discado, como se fosse o vento antes de um temporal. Depois, guardou a faca no bolso. O agravado à pressa agora parecia uma ironia. Lá fora, o primeiro trovão rachou o céu. Ele pensou em Lúcia, no jeito como ela dobrou o lençol da cama antes de sair, como se ainda acreditasse que as coisas poderiam ficar no lugar. Pensou no Estrela de Alva, apodrecendo no estaleiro, e no cheiro de mofo que já impregnava suas roupas, como se ele próprio estivesse virando sal e ferrugem. Não havia escolha. Nunca havia. Quando saiu, a chuva já começava a cair em pingos grossos, quentes como lágrimas. Antônio caminhou até o cais 3 sem pressa, como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Mas quando passou pela lanchonete do Zé, não entrou. Em vez disso, dobrou pela rua dos armazéns abandonados, onde as sombras eram mais densas e o cheiro de peixe podre se misturava ao de gasolina. Porque Antônio sabia uma coisa que Veloso não sabia. Ele já tinha visto aquele cargueiro antes. Não ancorado, mas navegando há 2 meses, quando ainda tinha combustível para sair do porto. E na proa, pintado com tinta fresca, havia um símbolo que não era de nenhuma companhia de navegação. Era uma serpente enrolada num ancoradouro. E Antônio conhecia aquele emblema. Pertencia aos mesmos homens que anos atrás haviam deixado um corpo boiando perto da sua rede, com as mesmas iniciais que ele gravara na faca. Só que dessa vez não era um A, era um V, o Porto dos Esquecidos. Antônio parou diante do armazém 7, onde a tinta descascada revelava números apagados pelo tempo. Dentro, o cheiro de sal e óleo queimado era mais forte. Ele não precisou procurar muito. No canto entre caixas de madeira podre estava o corpo. Não de Veloso, mas de outro, um homem com as mãos amarradas e a garganta cortada em um sorriso invertido. No bolso, uma moeda de prata com a serpente e o ancoradouro. Era um aviso. Ou uma oferta. Ele tirou a faca do cinto, passou o polegar pelas iniciais AV gravadas no cabo. Não eram mais suas. Nunca tinham sido. Pertenciam ao porto, aqueles que o governavam como deuses esquecidos. Antônio sabia que se voltasse, seria o próximo corpo a boiar. Mas se fosse embora, levaria a marca deles para sempre, como uma sombra que cresce até engolir o homem. Então fez o que nenhum outro teria coragem. Pegou a moeda, cuspiu nela e a jogou no mar. Não como desafio, mas como pagamento. Pela vida que não era sua, pelo nome que nunca fora só dele. Quando o cargueiro partiu na madrugada, Antônio estava no cais, observando. Não havia mais a nem ver na faca. Só riscos como cicatrizes de uma guerra que ninguém mais lembrava. E o porto finalmente o deixou ir.